Pessoal, estamos começando aqui o nosso podcast SEI, Solucionar, Empreender, Inovar, e hoje com um dos grandes empreendedores aqui da nossa cidade, da nova geração, meu amigo Keller Chaves, ele que é CEO da QSMS. A QSMS é uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil. Prazer enorme, Keller, de primeiro estar aqui batendo esse papo com você, da sua contribuição para o ecossistema de inovação aqui da nossa cidade. Cara, muito feliz de estar iniciando esse projeto SEI, junto com uma das pessoas que mais ajudam os empreendedores aqui da nossa cidade, uma trajetória sensacional no empreendedorismo e nesse empreendedorismo inovador. Queria deixar agora com você, fala um pouco sobre você, Keller, sobre essa jornada da QSMS, que começou aqui em Sorocaba e é uma made in Sorocaba e já representa Sorocaba no Brasil inteiro. Bacana. Antes de tudo, agradecer aqui pelo convite, a oportunidade de participar aqui com vocês e poder aprender aqui também. A QSMS, eu falo que ela nasceu muito antes dela nascer no papel. Eu comecei a literalmente empreender, não como formalizado, aos 12 anos, entre 8 e 12 anos de idade. E com 14, quando eu mudei aqui para Sorocaba, eu estava fazendo um curso de informática e na época tinha aquela feira chamada FenaSoft. E eu queria participar, era a primeira feira que teria de software no país, né? Na época era o Windows, eu lembro que eu estava na frente do computador aprendendo o Windows 3.11. E o que eu achei legal é que na hora de fazer a inscrição, eles pediram o nome de uma empresa. Eu falei, caramba, o que eu vou pôr aqui, nome de empresa? Eu coloquei, vou pôr a abreviação no meu nome. Na hora eu vi lá, eu coloquei QSMS. E aquilo, eu tinha que ainda enviar um logo para comprovar que a empresa existia. E eu ali na hora, naquele computador, desenvolvi o logotipo, com uns 14 anos. Cara, que legal. E, sabe, aí a vida colocou vários obstáculos na frente. Eu trabalhei de muitas coisas, desde empacotador de macarrão numa fábrica tradicional aqui que existe em Sorocaba, a dar aulas para DJ, né, dar curso de DJ. E lá por volta entre os 16 e 17 anos... eu voltei de novo para atuar especificamente assim, na área de tecnologia, muito voltada para comércio varejista. Isso daí que ano, mais ou menos? Você está falando em tecnologia, né, cara? Hoje a tecnologia está em todos os lugares. Que ano que é isso e você já tinha uma visão muito apurada de tecnologia ainda novo? A gente está falando assim, meados entre 96 e 98. A internet estava chegando aqui, não existia quase, era a época de BBS. Eu peguei toda essa trajetória, eu comecei a mexer com computador com os 8 anos de idade e eu cheguei a usar as fitas cassete, não era nem disquete, era fita cassete mesmo. A gente dava um play no joguinho e ia jogar bola na rua e depois voltava para continuar com o jogo no computador, que era na televisão ainda, numa tela preto e branco. Então... Foi bem bacana. E durante todo esse trajeto, voltei de novo para a área de tecnologia, assim, voltada para varejo, né? Para alimentação, varejo de roupa, com o que na época era registradoras. E estava acontecendo um processo de transição ali, saindo das registradoras, entrando os computadores interligados na registradora. E ali começou já um primeiro passo para sair a registradora de vez e entrar com os computadores. E a gente nasceu... ali, quando eu comecei a atuar ali já aos 17 anos de idade, falei, eu preciso fundar a empresa, porque eu comecei a visitar os clientes, eles precisavam de nota, precisavam de uma coisa mais formalizada, e na época, menor de idade, não podia abrir até então. Aí eu fui pesquisar tudo isso. Quantos anos você tinha? 17. 17 anos. Aí meu pai teve que emancipar, né? Teve que fazer minha emancipação para poder abrir a empresa e dar continuidade. E ali, realmente, nasceu a ideia, deu continuidade naquela ideia lá dos 14 anos de idade, de ter criado um nome, o logotipo, inclusive foi o mesmo logotipo lá, anos atrás, criado naquele exato momento. E ali começou uma trajetória assim na época não existia mentoria, investidor anjo, nada disso, não existia nem malemar internet para você pesquisar alguma coisa sobre empreendedorismo, essa palavra nem existia. Então, assim, eu aprendi muito, literalmente, levando muita porrada, errando muito, aprendendo com os erros, e a gente começou a tomar um certo corpo. A empresa em si, ela nasceu, a gente começou a empacotar, comprar os hardwares, né, de terceiro, pegar um software de terceiro, empacotar tudo e entregar a solução para o cliente, porque o que a gente identificou? O varejo precisava de informação.
se a gente fala de supermercado, na época que a gente entrou nesse segmento, era muito carente de ter informação, o que está vendendo, para eu saber como está o meu estoque. Isso não existia. A gente foi atrás, começou a empacotar essa solução. O interessante disso é que a empresa em si ela começou a ser um tostão. Eu cheguei numa padaria com a possibilidade de ofertar uma solução de gestão para esse empresário, e ele confiou num moleque de 17 anos. E só que eu falei, olha, só que eu preciso de 4 cheques nesse valor aqui antecipado para poder comprar os equipamentos e entregar. Cara, quem que vai fazer isso, né? Cara, você já falou duas coisas que eu acho muito bacana no empreendedorismo, né? Primeiro, você enxergou uma solução em meio a uma dor do mercado, né? Você entendeu que aquelas registradoras seriam substituídas futuramente por computador, numa época que a internet estava surgindo, aquela internet ainda acho que discada. Exato. A outra coisa que você acaba de falar, que é muito importante, que as pessoas acham que precisa de muito dinheiro para começar a empreender. Você começou emprestando, fazendo uma prestação de serviço, solicitando um dinheiro antecipado de um cliente, prestando cheque. Exato. É o que hoje é traduzido em MVP, né? Que é você desenvolve um produto, aí você convence o mercado, quando você tem atração daquilo, aí normalmente você vai atrás do dinheiro, né? Mas ali foi exatamente uma situação de trabalhar persuasão no cliente, querer entregar a confiabilidade, que entregar aquela solução e sem ter o dinheiro, literalmente. Ele fez os cheques, por incrível que pareça, peguei tudo aquilo, fui para São Paulo comprar os equipamentos e trouxe tudo para ele, e a gente empacotou, entregou toda a solução. Ali ele falou que foi o nosso day one de verdade mesmo, sabe? A gente recebeu o cheque de um cliente que nem conhecia a gente e confiou no que a gente podia entregar. E então, essa apresentação, né? Hoje a gente chama de pitch, né? Hoje já deram um nome para isso. Tudo, né? Mas, cara, a importância disso, de você saber apresentar o seu negócio, de você saber vender. Às vezes o negócio está no projeto ainda e você vai captar recurso para isso. A importância disso, né? Da comunicação, de você mostrar a verdade, a integridade. Legal, muito bacana essa início. E hoje a QSMS representa o que no Brasil aqui? Né? Fale qual é a atuação dela e a representatividade de uma empresa aqui de Sorocaba para o Brasil. Legal. Hoje nós estamos em todos os estados do país, em mais de 1.200 municípios. Né? Durante esse período agora, nesses últimos meses, né, de pandemia, afastamento social, a gente conseguiu expandir 432% o número de clientes. Então a gente avançou mais ainda, mas a gente avançou realmente encontrando novas dores, novas formas de resolver o problema dos clientes, e de uma forma assim, até no princípio sem ter remuneração daquilo, porque era o momento de ajudar as empresas a passarem por esse cenário, né? Então a gente ganhou uma certa visibilidade de uma empresa que realmente está preocupada em manter os negócios funcionando independentemente de dinheiro primeiro. Eu sempre falo assim que o importante primeiro é você resolver a dor do cliente, resolve o problema dele, depois a gente conversa qualquer outra coisa lá na frente. Mas para agora, qual é a dor dele que está pegando? Vamos resolver isso daqui. Eu acho que esse é o princípio. E a gente, né, sempre trabalhou muito sério, muito, muito forte nesse princípio de reinventar o futuro dos negócios, e a gente vem cumprindo o nosso papel dia após dia até agora. Legal, né? Para quem é de Sorocaba, a sua empresa nasceu aqui e tem um mercado enorme, né? Eu enxergo ela praticamente todos os dias e mais de uma vez no dia. Qualquer estabelecimento comercial que você vai pagar, ela abre lá a sua caixa registradora, né, eletrônica, e você vê a marca que é a SMS. Isso realmente é um orgulho aqui para a nossa cidade. O Parque Tecnológico fez um projeto chamado Made in Sorocaba, né? Tive a satisfação que era homenagear as empresas que nasceram aqui, né? Aquelas que nasceram realmente na cidade de Sorocaba e hoje levam o nome da nossa cidade de Sorocaba para outros lugares. A SMS foi uma das primeiras empresas que a gente checou ali, colocou como tem que fazer parte desse projeto, e eu lembrei da QSMS porque não tem como negar o sucesso que vocês têm. Keller, queria entender um pouco sobre a importância que eles chamam hoje de soft skills, né? Comportamento, atitude, esse poder que as pessoas têm de solucionar problemas complexos.
Esta é uma característica muito importante do empreendedor. Algumas pessoas acham que só o conhecimento é necessário para que o empreendedor tenha sucesso, tem que estudar muito, tem que fazer faculdade, pós-graduação. Claro que tudo isso é importante. Na sua visão, qual é o poder das soft skills, do comportamento, da atitude nos dias de hoje? Legal. Antes, né, de contextualizar alguns pontos que as pessoas acham como uma verdade única. Aquelas histórias que você abandonou a faculdade, igual o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, e os caras se deram muito bem. Mas isso é uma raridade, né? É muito difícil. Eu fiz todo o processo formal, me formei, fiz especializações, mas é muito mais difícil sem. Né? Imagina sem, então. Mas o que eu posso dizer, o que eu aprendi durante toda essa trajetória, contratando pessoas, investindo em outros negócios, é que as características comportamentais, né, os soft skills, eles é o que vão determinar você da grande maioria. Porque se a gente falar que o conhecimento, eu já peguei pessoas com altíssimo conhecimento técnico, mas altíssimo, mas não conseguia ter liderança, não conseguia desenvolver bom relacionamento, negociações. Então, todas essas características comportamentais era muito indisciplinado, não era pontual. Então, são situações que eu acho que hoje o soft skill ele tem muito mais peso. Porque quem tem essas características bem evidenciadas, eles conseguem atingir o conhecimento técnico de uma forma muito rápida e muito mais consistente. Então, eu acho que isso, para mim, hoje é uma das coisas que mais valorizo. Na empresa, a gente diz que o que mais pesa hoje para a gente contratar, claro, tem as características técnicas, mas o peso, um bom peso, está nos comportamentais, desde a cultura, aderência à nossa cultura organizacional e também nessa questão comportamental, porque é muito mais fácil você ensinar uma pessoa algo técnico do que você ensiná-la a ser pontual, a ser comprometida, a ser faca no dente. Isso aí não ensina, isso não tem como ensinar, tem que vir da própria pessoa. Eu tive a oportunidade de lecionar em algumas universidades. E quando você é convidado, eles passam, né, aquele cronograma que você tem que seguir, as matérias. E uma das coisas que eu sempre avaliei, sempre pontuei junto com as universidades, era exatamente isso. Falei, olha, aqui vocês estão falando muito da parte técnica, PDCA, está falando muito sobre análise fofa, matrizes, né? Coisas importantes, Canvas, modelos de negócio. Exato. Enfim, diversas ferramentas importantes para o empreendedor tocar o seu negócio. E uma coisa que a gente convencionava era que eu gostaria de falar um pouco sobre comportamentos, porque eu acho que não dá para criar um empreendedor de sucesso sem que ele tenha esses comportamentos importantes. Então, a soft skills hoje ela tem uma importância muito grande. Eu recebi no Parque Tecnológico um dos gestores do ecossistema de Israel, um cara que ajudou a desenvolver o ecossistema de Israel. Uma coisa muito importante lá é que ele comentou: Israel investe muito pesado nas startups, empresas inovadoras, e nas entrevistas uma das perguntas que eles fazem é quantas vezes esse empreendedor quebrou. Né? E às vezes o empreendedor fala: olha, eu nunca quebrei, né? Sempre tive sucesso nos meus negócios. E de cara eles já dispensam esse empreendedor, né? Falam: olha, então esse negócio não é para você. Enquanto outros falam: olha, eu já tive alguns problemas no meio do caminho, já quebrei umas 2 vezes, mas não desisti do meu negócio. Hoje estamos melhorando a ideia. E esse empreendedor ele é valorizado lá, né? Porque ele passa por um momento difícil, mostra que tem comportamento empreendedor, de não desistir, de resiliência muito forte, né? E o governo e as pessoas especialistas ali de Israel entendem que esse é um cara preparado para receber investimento. Então eu vejo também muito importante esse processo das pessoas desenvolverem a sua capacidade, né, comportamental. Acho que isso tem uma relevância muito grande. Keller, dentro de uma estatística do Sebrae, eles falam que tem dois fatores cruciais para que os empreendedores quebrem no meio do caminho, né? Em menos de 5 anos, 80% das empresas elas fecham. E o indicador importante é que 2 características se sobressaem. Primeiro é a falta de planejamento, né? As pessoas não saberem planejar o seu negócio.
e a outra é falta de conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Nós estamos passando um momento difícil, saímos de uma crise, entramos numa pior ainda, a segunda crise em menos de 10 anos, né? E essa, a pior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Como que você analisa daqui para frente a importância da pessoa? Saber planejar e saber buscar conhecimento daquilo que ela faz. A gente vai ter uma imensidão de pessoas que vai empreender por necessidade e a importância de planejamento e a importância de conhecimento nesse novo cenário. Bacana. Como a gente trabalha muito com gestão de negócios, né, as nossas soluções elas atuam nesse segmento, e planejamento é uma das coisas que eu também assim, perceptivelmente tenho, que é o que mais afeta a maioria dos negócios. Pode ver que a maioria dos negócios, normalmente eles acabam criando por necessidade. Com um mínimo de planejamento, mas não é um planejamento consistente. Por quê? Normalmente as pessoas elas não conseguem muito desenvolver esse comportamento, essa característica de aprender a planejar. Mas se você for ver, a gente está o tempo todo planejando. Se você vai para São Paulo, você faz um mínimo de planejamento. Você vai de carro, tem combustível, tem dinheiro para o pedágio, o pneu está calibrado, pode ver, são coisas básicas, isso é um planejamento. Só que quando se trata de abrir um negócio ou quando se trata de planejar qualquer coisa na vida, as pessoas perdem isso. Elas fazem planejamento o tempo todo, mas na hora que é para sentar e realmente fazer algo ali sério e consistente de verdade, elas falham. E muito disso vem do aspecto do aprendizado, da cultura, do conhecimento. E uma das características que eu percebo nas pessoas que tiveram e têm muito sucesso, não só em negócios, mas no trabalho, na vida pessoal, é que elas buscam conhecimento constantemente. Conhecimento é algo que você nunca pode parar de buscar. Eu acho que você tem que dedicar alguns minutos, para não falar horas, né, por dia, para buscar conhecimento. Não importa, conhecimento. Às vezes as pessoas ficam tão habitoladas em buscar um conhecimento só daquilo que ela faz, e ela esquece que existem conhecimentos que podem conectar ela a outros pontos, que é igual o Steve Jobs falou no discurso dele, né, em Stanford, que ele diz o seguinte: às vezes você está fazendo alguma coisa aqui que parece que não faz muito sentido. Estou estudando fotografia, mas se a gente usa esse exemplo na empresa, está usando fotografia, mas o que eu vou fazer com um curso de fotografia? É simples. Aonde é que você estiver no cliente e ter a oportunidade de tirar uma foto lá com alguém que de repente apareceu ali na hora, você vai conseguir aprender a tirar uma boa foto numa oportunidade que você aprendeu ali por um estudo, por hobby até. E às vezes os pontos se conectam. Eu falo por mim, eu já trabalhei de instalador de som automotivo, de autoelétrica, arrumar alternador de carro, essas coisas. E um belo dia, um carro de uma empresa que eu trabalhei parou no meio do caminho. E aí, a sorte é que eu tinha aquele conhecimento, falava, agora os pontos se ligaram, né? Então, eu consegui arrumar o veículo para a gente tocar até o fim da viagem. Mas isso é um simples exemplo de que às vezes a gente pensa que está estudando alguma coisa que não tem nada a ver, mas lá na frente pode fazer total sentido e os pontos se conectarem aí você vai encontrar os porquês disso. Então, conhecimento é muito importante estar buscando constantemente. Cara, isso é uma verdade muito grande. Eu sempre fui um curioso, né? Vai ter uma palestra aqui eu já escutei muitas palestras motivacionais, técnicas, e sempre quando tem um evento, eu largo um pouco aquela vida sedentária que a gente gosta às vezes de ter, chega cansado em casa, né? Aquela zoninha de conforto, e a gente vai lá, senta para aprender alguma coisa. E quantas vezes, né? Você sair dali, no outro dia você esquece o que esse palestrante falou, mas isso daí se conecta em algum momento para você tomar uma decisão importante. Você lembra de uma frase, você lembra de um mindset ali que ele colocou e que fez sentido para você naquele momento. Então, realmente, o conhecimento no dia a dia, ele é muito importante para a nossa vida, né? Não é só para os negócios, não, é para tudo aquilo que a gente faz. Você comer livros, eu acho que faz você estar um passinho à frente das pessoas, são os livros que você lê, os filmes que você assiste, as pessoas que você anda. Acho que isso faz uma diferença enorme nessa jornada da nossa vida, né? As pessoas falam, teve sorte, o cara fez sucesso porque teve sorte. Mal sabe, né, a jornada que ele teve lá atrás, né? As pessoas comparam o bastidor dela com o palco dos outros, né?
Ela não sabe o palco, o bastidor do outro. Eu vejo que o conhecimento, ele anda muito com a disciplina. Pode ver que, normalmente, as pessoas arrumam desculpa, por que você não se livrar? Porque eu não tive tempo. Porque você não assistiu? Não, eu não tive tempo. Então, é muito simples, ó. Você assistiu filme essa semana? Assisti. Você experimentou assistir a novela por ler um livro? Você experimentou trocar aquela série, aquela maratona de sabadão, assistindo 10 horas de série para ler um livro? Então, sabe? Então, é muito mais a ver com andar a disciplina junto para você realmente conseguir ter mais conhecimento. Então, normalmente, quem não consegue ganhar mais conhecimento é porque está atrelado à disciplina. Legal. Antes, né? E às vezes a gente conversa com algumas pessoas e ali no meio daquela conversa surge alguma dúvida, né? E o que você vivenciou, se você já experimentou e eu aplico esse projeto. Puxa, se eu soubesse antes, cara, eu já passei por isso, né? E se eu pudesse voltar no tempo e corrigir algumas coisas, eu não faria isso, ou eu faria isso com mais intensidade, eu daria mais atenção para isso. É um ponto de reflexão que eu coloco na minha vida para que a gente passe, né, por esse momento com os aprendizados devidos. A gente está no meio de uma pandemia, daqui a pouco a vida volta ao normal, e o que a gente aprendeu com isso, né? E quando acontecer algo parecido, o que a gente leva de aprendizado? A pergunta que eu quero fazer para você é, se você fosse começar uma empresa hoje, voltasse lá aos seus 16 anos, né, 14, 15 anos, você já visionava abrir uma empresa. Cara, o que você mudaria se fosse começar tudo de novo? Qual recado você daria para aqueles que pretendem empreender, para aqueles que estão empreendendo, ou para aqueles que trabalham já em algum lugar e transformam aquele ambiente de trabalho no seu próprio negócio, que a gente chama de intraempreendedor? Que dica você daria? Bacana. Como eu disse, eu já errei muito, então dá para fazer uma lista gigante aqui. Então eu aprendi com cada um deles, mas acho que para mim hoje o que mais evidenciou, né, é evidente para mim dos erros é o foco. Eu falo isso porque no começo da empresa, ou quando você está fazendo alguma coisa, as coisas começam a dar certo, você começa a perder o foco, que nem no negócio, assim, na parte profissional. O que eu comecei a ver? Eu falei, a gente fazia software, né? Vamos fazer software para advocacia? Fazia para laboratório de água, para cinema, de repente eu olhei, a gente tem aqui 20 e poucos softwares diferentes, isso aqui é uma loucura. Então, a falta de ter o foco desprendeu a gente fez. Aí o nicho principal a gente deixou meio que de lado. Isso logo no início, ainda bem que foi logo no início, né? Então foi aprendizado. Então eu vejo que hoje o foco é extremamente importante. O que eu mudaria isso. Eu teria tido muito mais foco. Eu recomendo para todo mundo. Tá começando um negócio, evita de dar tiro para todo lado. Tenha foco. Se o negócio não deu certo aqui, beleza, pivota, faz outra coisa, tenta outro nicho, mas tenha foco no que você vai fazer. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. No modelo Canvas, quando a gente vai estudar o Canvas, né, tem o primeiro item, né, se não for o primeiro é o segundo, alguns usam proposta de valor. Eu gosto de usar a proposta de valor como primeiro. E depois tem o cliente, né? Quem é teu cliente? A gente fala de subnichar. Quanto mais você prestar atenção em quem é teu cliente, mais possibilidade de sucesso você vai ter, porque você estuda aquele nicho, né? Você estuda qual é a jornada desse cliente, o que você pode resolver para ele. E lá tem uma frase importante que eu sempre uso, que fala que aquele que tem todo mundo como cliente acaba não tendo cliente nenhum, né? Então tem tudo a ver com essa característica do foco, de você ter um objetivo e atrás desse objetivo não ficar dando tiro para todos os lados. Sim, imagina um médico, se todos os médicos fossem generalistas, né? Você procura um generalista ou procura um especialista? Isso é bem legal. Keller, estamos terminando aqui o nosso primeiro podcast SEI, Solucionar, Empreender e Inovar. Eu queria que você deixasse um recado final aí para toda a galera, para essa moçada de Sorocaba, para quem pretende empreender. Nós desenvolvemos um projeto muito legal junto com as universidades, que foi o Be The Boss, onde a gente levava as iniciativas de empreendedorismo inovador para que eles criassem uma empresa, desenvolvessem uma startup, né, tivesse a ideia de empreender e empreender de forma inovadora. Deixe um recado para quem realmente
pretende empreender, para quem já está empreendendo? Bacana. Eu gosto muito de falar assim, que as pessoas sempre atrelam que empreender é abrir um negócio. Você pode empreender onde você já está trabalhando. Vou dar um exemplo. Você, se fosse começar a empreender agora, você iria partir para... Se você estivesse trabalhando da Tesla, você iria empreender lá para ser o melhor engenheiro, o melhor cara de inovação, design, ou você iria sair para tentar concorrer com os caras? Então, assim, eu acho que o empreender tem esses dois lados. Dá para você empreender dentro de onde você está trabalhando, crescer ali, antes de tudo, entendendo o quê? Que é o que você acabou de falar. Qual é o propósito da empresa? Como é que eu posso ajudar ela a chegar até lá? E procurar o conhecimento buscando ajudar a empresa a atingir os objetivos. Você quer empreender abrindo um negócio, o caminho é muito mais trabalhoso, muito mais difícil. Pode ter certeza que ali acabou das 8 às 18, o finalzinho de semana livre. Então as pessoas têm que sempre pensar nisso, que quando começa a empreender, abrindo um negócio, esquece que você vai ter que abdicar de muitas e muitas coisas. Você vai ter que realmente ter o foco, mergulhar de cabeça para fazer a coisa acontecer, porque ali basicamente depende de você. Não adianta esperar colocar responsabilidades no colo dos outros. O meu negócio não deu certo porque fulano fez isso. Não, você foi responsável. Então, o que eu vejo muito é isso. Então, o principal no empreender se você for abrir um negócio, pense que você tem que realmente se dedicar de corpo e alma para fazer um negócio até dar certo. As pessoas desistem no meio do caminho. Cara, tem muita gente que fala que o empreendedorismo eu quero empreender porque eu não quero ter mais chefe na minha vida, né? Não quero ter mais ninguém mandando nos meus negócios. Mal ele sabe que ele não vai ter um chefe, ele vai ter milhares de chefes. Cada cliente passa a ser um chefe. E tem uma coisa bem bacana que eu escutei que é verdade. Quem é empreendedor? Alguém pode mandar embora o empreendedor, né? Claro que não, pô. O cara é dono da empresa, quem vai mandar ele embora? Só uma pessoa pode, né? Se o cliente deixar de comprar dele, Exato. Manda ele embora rapidamente. Kelly, eu queria agradecer, muito obrigado por você estar participando aqui. Esse é um projeto que a gente quer levar adiante, eu acho que é um projeto de inspiração para as pessoas. Eu gosto de me relacionar principalmente com empreendedores que começaram do zero, começaram com uma ideia, porque as pessoas acham que empreender precisa começar com dinheiro, precisa começar grande. E a gente tem exemplos aqui na nossa cidade de empreendedores que começaram com uma ideia, com uma vontade. Você é um deles, representa a nossa cidade muito bem, é um dos grandes empreendedores aqui do Brasil, na área de inovação, de tecnologia. Sucesso nos seus negócios, sucesso para a SMS nos próximos anos. E eu não tenho dúvida nenhuma que Sorocaba está muito bem representada com você aí à frente de um empreendimento tão importante. Cara, com certeza, obrigado. Uma honra estar aqui junto com vocês. E o que é legal é o que você falou, né? Eu não sou sorocabano, mas me considero totalmente sorocabano. Então, com o maior orgulho que a gente leva o nome de Sorocaba para o Brasil e daqui a um tempo espera para o mundo. É o que a gente tem como meta aí, mas com certeza, foi um prazer mesmo estar aqui, poder compartilhar e aprender aqui com vocês a cada dia, com certeza. Legal, esse é mais um podcast SEI, Solucionar, Inovar e Empreender, e hoje com o grande empreendedor Keller. Valeu, obrigado, até a próxima. A gente vem com grandes novidades e a gente espera você. Obrigado, grande abraço.